Então, nós temos que começar com a cultura da imaginação. Quer dizer, nós temos que tornar a sua imaginação rica e flexível o suficiente para que você possa, amanhã ou depois, se colocar dentro das perspectivas abertas por esses filósofos de outras épocas e enxergar-se com os olhos deles. Quer dizer, como se você virasse um personagem dos diálogos de Platão. Quer dizer, você que está lá discutindo com Platão e se aproveitando, tirando proveito das perspectivas que ele possa abrir para você. Então, para isso, eu acredito que o primeiro elemento a fazer é dar um complemento para os alunos em matéria de cultura histórica e literária, antes de você entrar nas discussões filosóficas propriamente ditas. Então, isso quer dizer que o primeiro ano do nosso curso é praticamente um curso de história e literatura. Não um estudo especializado de história, no sentido de transformar você num historiador, tá certo? É simplesmente transformar você num leitor de história. E também não um curso especializado em letras, no sentido de transformar você num filólogo, coisa assim, mas no sentido de equipar você com esses grandes produtos da imaginação humana, tá certo? Que funcionam como espelhos, não da realidade histórica, mas da realidade possível, quer dizer, das possibilidades da vida humana. Tá certo? Quer dizer, Aristóteles já dizia que a base da arte literária é a especulação do possível. Tá certo? Quer dizer, não daquilo que efetivamente aconteceu, mas daquilo que poderia ter acontecido. A história e a literatura têm que ir muito juntas, porque a história é aquilo que efetivamente aconteceu, mas qual é o significado daquilo que aconteceu? Qual é a importância e o valor daquilo que aconteceu? Você não tem como saber isso, a não ser se você puder especular o que poderia ter acontecido. Quer dizer, se você não imaginar outras hipóteses. Tá certo? Por exemplo, você fica sabendo que o seu vizinho bate na mulher todo dia. Né? E por que você acha isso ruim? Olha, se todos os maridos batessem nas mulheres todo dia, desde o começo dos tempos, né, ninguém repararia e seria uma coisa inteiramente normal. Tá certo? Você acha isso ruim por quê? Porque você, se nunca foi casado, você é capaz de imaginar uma outra maneira de você tratar a sua mulher sem você bater nela todo dia. Se você não for capaz de imaginar isso, você não vai estranhar a conduta do seu vizinho. Tá certo? E quando a mulher começar a gritar, você vai achar aquilo uma coisa tão banal quanto as galinhas cacarejarem no galinheiro, tá vendo? Então, quer dizer, a especulação das possibilidades humanas nos dá a chave para fazer a avaliação daquilo que efetivamente aconteceu. E aquilo que efetivamente aconteceu nos dá o limite da especulação imaginativa útil. Até onde vale a pena você especular? E para além... Existe um ponto para além do qual a especulação se torna vã? Tá certo? Então, eu, muito jovem ainda, percebi que o negócio da literatura era o possível. Tá certo? E que existe o possível, vamos dizer, que é mais provável, tá certo? E existe o possível que é tão remoto que você especular a respeito é pura perda de tempo. Então, a imaginação tem que ser treinada para ela se tornar um instrumento de compreensão da realidade. E não uma coisa ociosa, uma atividade ociosa, que vai fazer você ficar especulando sobre coisas que não vão acontecer jamais. Que não tem a menor possibilidade e que, vamos dizer, são somente um jogo. Tá certo? Então, a grande literatura do mundo, ela contém um material, vamos dizer, que para o estudante de filosofia é absolutamente precioso. Quer dizer, a literatura é uma maneira de você amadurecer na sua visão da realidade. Tá certo? Claro que, pelos processos atuais de ensino da literatura
nas universidades, a experiência imaginativa pode se tornar totalmente impossível. Impossível. Porque, vamos dizer, quando você lê Dostoiévski, Tolstói, Shakespeare, né, você está tendo acesso ao que essas grandes mentalidades conceberam sobre as possibilidades da vida humana. Tá certo? Agora, se você começa a encarar aquilo apenas como estrutura textual, como, né, ou como começa a encarar aquilo sob o ponto de vista estruturalista, desconstrucionista, etc., o elemento de experiência sumiu. Então aquilo não é mais um espelho da vida. Aquilo é apenas uma atividade formal a que o indivíduo se dedicou por, sei lá, por frescura. Entendeu? Então isso quer dizer que o que se chama de estudo de letras na universidade hoje pode se tornar um meio seguro de você se vacinar contra a literatura como instrumento de acesso imaginativo à realidade. Nessas conferências do Wegener em Toronto, tem uma mesa redonda sobre a arte da leitura, então todos estão falando lá sobre leitura, etc. E o Wegener é o único que lembra, diz, olha, nós só lemos essas coisas porque elas dizem respeito à nossa vida. Se não disser, para que a gente ia estudar essa porcaria? Né? Então, por exemplo, quando a gente lê esses grandes escritores alemães do século XX, Jacob Wassermann, Hermann Bloch, Robert Musil e outros, eles estão falando sobre, vamos dizer, sobre formas de alienação da realidade que são a própria circunstância moral na qual nós vivemos. É disso que eles estão falando. Então, se eu for estudar o texto apenas como texto, eu estou evitando o contato com essa realidade. Eu estou fugindo do assunto. Tá certo? Então, eu estaria entrando justamente dentro de uma das modalidades de alienação que eles mesmos estão tentando descrever ali. Tá certo? Então eu me tornaria mais um personagem do Robert Musil do que um leitor dele. Né? Então, no primeiro ano, vamos dar a vocês uma série de leituras, né, de obras literárias, e nós não vamos analisá-las como se analisa em curso de literatura, nós vamos usar um sistema que mais ou menos foi usado no curso de artes liberais que eu dei de educação liberal que eu dei lá em Curitiba. Quer dizer, você não vai analisar a obra literária, você vai analisar-se a si mesmo e a vida em torno à luz dessa obra literária. Na verdade, este é o único método que funciona. Quer dizer, analisar obras literárias é mais ou menos como você decompor um símbolo. E na hora que você decompor o símbolo não funciona mais. E ele não significa mais nada. Tá certo? Então, seria como você, por exemplo, o médico te dá um remédio para você tomar, porque está resfriado, e ele, em vez de tomar o remédio, você manda para o laboratório para analisar e decompor. Então eles quebram a pílula, né? Decompor, daí você fica sabendo a forma inteira, só que você não tomou o remédio. Né? Então o que se faz em curso de literatura é exatamente isso. Quer dizer, você, né, Shakespeare, Goethe, Dante e tal, construir uma série de coisas para iluminar a alma humana, iluminar a experiência humana. Você, em vez de engolir a pílula, não, você fica analisando e não toma a pílula jamais. Quer dizer, você foge àquela experiência imaginativa concebida para iluminar a experiência real. Está entendendo? Então, existem alguns processos, vamos dizer, de estudo da obra literária que escapam disso, e esse processo é que nós vamos usar aqui. O conjunto desses estudos literários e históricos são para aprimorar a sua imaginação e transformá-la num meio de investigação da realidade. Está entendendo? Isso em qualquer domínio da ciência do conhecimento é a coisa principal. Quer dizer, imaginar as alternativas, imaginar as perspectivas possíveis,
ir cruzando até que você encontre o limite da realidade. Quer dizer, isso aí é a essência do método científico. Sem isso ele jamais chegará no negócio. Então, uma coisa que eu gostaria muito de desenvolver nos alunos é justamente este senso da realidade como uma coisa que não foi você que inventou, não foi você que criou, mas dentro da qual você está, e que ela te determina, e ela te impõe, vamos dizer, os limites, e ela te abre as possibilidades reais. Quer dizer, em cada situação você tem, por assim dizer, uma série de elementos que estão fechados e que já são imutáveis, não podem ser mais mudados, você tem em aberto uma série de outros elementos. E no cruzamento desses dois dados é que você vai entender a estrutura da ação humana. Quer dizer, o que um sujeito pode fazer num determinado momento e o que ele não pode. Mais ou menos como no jogo de xadrez, onde você... O jogo de xadrez é uma situação simplificada. Há uma série de movimentos que você pode fazer e outros que você já não pode mais. Dentre os que você pode, tem alguns que abrirão outras possibilidades de movimento em seguida e tem alguns que fecharão essas possibilidades. Né? Então, esse mesmo tipo de análise é possível fazer em qualquer situação, por exemplo, né? na análise das situações políticas, quer dizer, o que é possível acontecer. Né? Eu estou me baseando no método do Sherlock Holmes, né? Exclua o impossível e do que sobrar alguma coisa deve ser verdadeira. Mas qual é o impossível? Então, o impossível está dado, vamos dizer, naqueles traços da realidade, onde já não é possível movimento algum, onde já não cabe fazer movimento algum. Tá certo? Então, esse exercício do imaginário é para, um lado, ampliar o imaginário, mas ampliá-lo e estruturá-lo. Né? Ampliar no sentido de você conceber possibilidades que não fazem parte da sua vida cotidiana, nem da sua cultura, mas que estão presentes no conjunto da possibilidade humana. Né? E fechá-la, estruturá-la, tá certo? No sentido de não especular no vazio, mas especular dentro daquilo que a própria situação estudada admite. Então, eu vou falar por pouco tempo, primeiro porque eu tenho que viajar, e segundo porque eu vou deixar vocês com o Ângelo, que é um conferencista maravilhoso, erudito e divertido. E o que eu teria a dizer, em parte já foi escrito no prefácio ao livro e em outras notas que eu fiz sobre o Ângelo Monteiro uns anos atrás. Uma coisa que nos surpreende hoje em dia é você descobrir que, em contraste com todo o ambiente de futilidade literária que reina em São Paulo e Rio de Janeiro, ainda existe no Nordeste uma literatura muito poderosa, e nós temos 50% dela aqui ao lado, porque é representada sobretudo por Ângelo Monteiro e Alberto da Cunha Mello. São dois poetas esplêndidos, e no que diz respeito ao Ângelo, não somente um poeta, mas um homem de pensamento muito sério, e algo desta seriedade se traduz nesta coletânea de ensaios, Escolha e Sobrevivência, principalmente no texto Tratado da Lavação da Burra, que eu considero um clássico dos estudos brasileiros. Eu não conheço outro livro no qual a pergunta de o que é ser brasileiro tenha sido respondida, vamos dizer, de uma maneira tão séria, tão radical e tão profunda, abandonando as perspectivas meramente sociológicas e até históricas e colocando a condição de brasileiro em face da realidade como um todo. Esse seria como uma metafísica do ser brasileiro. O que é ser brasileiro perante o cosmos, perante a condição humana em geral, e não somente perante as culturas estrangeiras que nos têm servido de referência. Nós nos olharmos no espelho dessas culturas, sobretudo a cultura francesa, é um grande erro que nós temos feito. Outro dia eu recebi um livro de um filósofo francês, aliás, bastante jovem, em que ele está fazendo uma análise crítica bastante impiedosa do ensino da filosofia na França, e ele diz que graças à filosofia francesa, graças à influência francesa,
esse modelo se transpôs para alguns lugares, como por exemplo o Brasil, e daí ele bota uma frase: nós pouparemos ao leitor a descrição dos resultados dessa macaqueação de um modelo degenerado. Ponto final. Isto aí, vamos dizer, é o resumo do que se passou na filosofia brasileira, em parte por esta maldita mania de tomarmos como referência outras culturas, sobretudo as que são consideradas importantes naquele momento, e não a humanidade na sua verdadeira escala. Quer dizer, que é a escala, vamos dizer, nós podemos dizer antropológica, no sentido de uma espécie confrontada com a sua própria posição no cosmos. É nessa escala que o Ângelo Monteiro encara a pergunta do que é ser brasileiro. Em suma, eu não devo mais tomar o seu tempo, eu também não tenho mais tempo, tenho que sair correndo para viajar, e eu vou deixar vocês aos cuidados deste grande homem, desse grande amigo, grande escritor. É uma honra enorme tê-lo aqui em São Paulo. Faz anos que eu sonhava com isso, e é uma pena eu poder desfrutar disso por tão pouco tempo. Mas há muito tempo eu penso em fazer precisamos de um segundo movimento nordestino, assim como teve na década de 30, década de 20, na verdade, em 26. Teve um modernismo nordestino com Gilberto Freire, Zelino do Rego, então está quase na hora de fazer um outro. Por incrível que pareça, passado tanto tempo, ainda é o Nordeste que tem a seiva, que tem o vigor da verdadeira literatura brasileira. E se nas próximas décadas ainda existir no Brasil algo chamado literatura, se não for totalmente substituído por jornalismo e novelas de televisão, a salvação dessa literatura ainda será devida, sobretudo, à contribuição nordestina. Então, passo a vocês o Ângelo Monteiro.